Neemias capítulo 8, versículo 1 ao 6 diz assim: E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Versículo 2, a igreja. E Esdras trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, a sua mão direita, Matias, Esema, e Ananias, Elias, e Maasés, e a sua mão esquerda, Pedaias, e Misael, e Ananias, e Azum, e Nazaran, e Zacarias, e Mesulão. Aleluia, só nome bonito, né, irmãos? Versículo 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o, ele, todo o povo se pôs em pé. Amém, amém. Levantando as mãos. Meu Deus. Vamos ler mais uma vez, irmão? Coisa tremenda, hein? 1, 2, 3 e Esdras louvou o Senhor. Amém, amém. Levantando as mãos e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Meu Deus do céu. Quantos precisam de oração nesta noite? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos te louvar, ó Deus, queremos te agradecer, queremos bendizer o teu nome, queremos te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade. Pai querido, amado e santo, em nome de Jesus Cristo, eu venho pedir a ti a tua graça, a tua bondade. Senhor, fica conosco neste lugar, nos dando clareza na tua palavra, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém, se assente glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos estudando sobre avivamento e hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus é que produz avivamento. Amém ou não amém? Amém. O texto que nós lemos, irmãos, é um texto muito lindo que fala que Neemias, no capítulo 8, que vai dizer que Esdras lê a lei diante do povo, e você prestou atenção que ele está como eu estou hoje, em um púlpito, um altar, um púlpito de madeira, e ele vai pegar o livro da lei, e a Bíblia diz assim, ó, que quando ele abre o livro, todo o povo fica de pé. O que é isso, pastor? Reverência diante da palavra de Deus. É culto de ensino. É culto de ensino, então vale relembrar os irmãos que eu sei que essa igreja já sabe. Chegou o momento da leitura bíblica do culto, da leitura da palavra.
Como que a igreja tem que fazer? Se pôr de pé. Isto é, em reverência ao momento da palavra. Os irmãos já viram que eu tenho esse costume até na leitura da pregação. Por quê? Porque nós temos que reverenciar, respeitar a palavra de Deus. Outro sim. Os irmãos da porta estão me ouvindo ali? Josué, o nosso irmãozinho, está me ouvindo? Chegou a hora da leitura da palavra, irmãos. Não entra ninguém na igreja. E espera lá fora. Eu aprendi assim. Quem aprendeu assim, irmão? E eu fico observando que tem gente que ele chega, está vendo que vai começar a leitura. Eu não sei quem é que está mais errado. Ele que entra ou o obreiro que deixa. Porque tanto que entra como o irmão que está na porta, ninguém é crente novo. Todo mundo é crente com 250 anos na igreja. Já sabe de có e salteado. Chegou a hora da palavra, irmão. Pode ser quem for o pastor. É hora da palavra, tem que esperar a leitura da palavra. Respeitar o momento da leitura da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós abrimos este livro e começamos a ler, nós entendemos que é a boca de Deus falando com o seu povo. Aí o irmão faz o que quer na hora da palavra, anda para lá e para cá, mastiga chiclete, come, mete no celular, faz com tudo, mas não respeita. Temos que ter temor diante da palavra de Deus. Então, só para relembrar, que eu sei que os irmãos já fazem, tá bom? Chegou a hora da palavra, irmãos. Irmã, espera um momentinho. O pastor vai fazer a leitura, só um momentinho. Quando o pastor terminou e vai começar a orar, pode entrar, irmã, em nome de Jesus. Chegou a leitura da palavra, a igreja já fica de pé. É o momento da leitura, o momento de respeito, da reverência, diante da palavra de amém ou não amém, igreja? Amém. Quem foi ensinado desse jeito? Levante a mão e diga amém. Amém. Se tiver alguém que não concorda, o problema é seu. A gente aprendeu assim faz 100 anos. Temos que respeitar a palavra de Deus. Foi assim que nós fomos ensinados e aprendemos desse jeito. Então, irmãos, vamos ter reverência, respeito diante da palavra de Deus. Você vai no fórum, você não entra a qualquer hora. Você já percebeu que está todo mundo lá no fórum? Quando o seu juiz chega, todo mundo, fica de pé. Aí você percebeu que tem pessoas que respeitam mais, reverenciam mais as coisas do homem do que as coisas de Deus. Então, primeiro, nós precisamos entender este livro sagrado aqui. Ela é maravilhosa. É uma fonte inesgotável. É uma fonte inesgotável. Como é bom a palavra de Deus. Irmão, eu tenho 38 anos, sou criado na igreja, e posso falar uma coisa para você? Eu já tive a graça de ler este livro algumas vezes, só que posso falar um negócio mais ainda para você? Eu não enjoo. Todo ano, quando eu tenho um propósito de ler a Bíblia, eu fico lendo e falo assim, meu Deus, como que eu li isso e não tinha prestado atenção nisso? Porque a Bíblia, ela é maravilhosa, é uma fonte inesgotável. Nós temos que amar, respeitar. Tem um louvor antigo que fala de uma mãe que estava ensinando o seu filho, aconselhando o seu filho para estar na igreja, buscando ao Senhor, e esse filho não quis ficar na igreja, e o filho disse para ela assim, mãe, é um louvor antigo, não sei se o irmão Mário vai lembrar, os irmãos mais antigos aqui que gostam de louvores antigos, vai lembrar, eu esqueci a melodia, senão cantava aqui. Ele chegou para a mãe e falou assim, mãe, a senhora escolhe entre eu ou esse livro da capa preta? Ela disse, meu filho, eu te amo muito, mas o meu Deus é mais do que você. Ele, então vou pegar minhas coisas e vou embora. Ela pega a Bíblia, um livro da capa preta, como éramos conhecidos, né? Coloca escondido dentro da bolsa dele, e ele vai. Ele chega no mercado, está tendo um assalto no mercado, ele é pego junto com os assaltantes, está lá de gaiato.
E quando levam ele para a cadeia, fica passando horas e horas, e ele querendo falar que é inocente, está lá dentro da cadeia, horas e horas. Aí os policiais pegaram a mochila dele e abriram. E quando abriram, quem estava lá? O livrinho da capa preta. O policial pega, chama e diz: meu senhor, me desculpa. Ele, por quê? Porque quem anda com esse livro não faz essas coisas. Você está aqui por engano, você pode ir para casa. Ele olha todo sem graça, sem entender, ele vai ver que foi a mãe que tinha colocado a Bíblia dentro da mochila dele. Ele volta para casa chorando e aceita Jesus e pede perdão para sua mãe. Essa história é cantada, tem um hino. Eu vou ver se eu consigo achar e mando para vocês no grupo. Mas que coisa tremenda, porque é a palavra de Deus, irmãos. Como a palavra de Deus ela é preciosa, como a palavra de Deus ela é poderosa. E é através dela que o avivamento é gerado. Aonde há avivamento, há palavra de Deus. Aonde não há palavra de Deus, irmãos, não há avivamento. Certa feita uma irmã me ligou de uma região que eu passei, e o companheiro falou algo que não estava na Bíblia. E ela me ligou e falou: pastor, eu sei que o senhor não está mais aqui com a gente, só que foi ensinado aqui que aconteceu isso, isso, isso e isso, só que eu procurei na Bíblia e não achei. Eu falei assim: minha irmã, o que não está na Bíblia não dê ouvidos. Dê ouvidos para o que está na Bíblia. Porque às vezes a pessoa estudou, pegou de um livro e vai dizer que é a Bíblia, mas não está na Bíblia. Então nós temos que tomar cuidado. Está na Bíblia? Acate, respeite, honre. Se não está, irmãos, tem coisas que não é bom nem dar ouvido. Então nós temos que tomar cuidado. Avivamento sem Bíblia não é avivamento, é barulho, é movimento. Tem que ter a palavra de Deus. Amém ou não amém? Quem concorda comigo, diga glória a Deus. Vamos ler um texto muito conhecido, Hebreus 4:12. Hebreus 4:12, todos juntos. Vamos ler a palavra do Senhor? Louvado seja o nome de Jesus. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12, bem conhecido. Vamos todos juntos ler? Todos juntos. 1, 2, 3 e... Porque... Aleluia, louvado seja Deus. Essa é a palavra de Deus. Você já participou de culto que o pastor está pregando, e você acaba o culto e você diz assim: pastor, você pregou para mim essa palavra. Como que o senhor sabia da minha vida, que estava acontecendo isso, aquilo? Que é isso? É a palavra de Deus. Ela entra entre alma e espírito, discernindo os pensamentos e intenções do coração. Por mais que o pregador tenha eloquência, por mais que o pregador saiba falar, mas o que causa o efeito espiritual não é a eloquência do pregador, é o poder da palavra de Deus. Como nós já aprendemos, o melhor momento da pregação é a leitura da Bíblia. Por quê? Enquanto eu estiver falando, eu posso falar algo que eu aprendi na escola. Mas quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou falando, é o próprio Deus falando conosco através das Escrituras. Não há como não se alegrar em ouvir a palavra do Senhor, irmãos. Nós ouvimos a palavra do Senhor e ela alegra o nosso coração e alegra a nossa alma. A palavra de Deus, ela cria, ela não é somente poderosa, como também é inigualável. Deus disse: haja luz e houve luz. O salmista bem que expressa no livro dos Salmos 33, alguém pode ler aí? Salmos 33, verso 9.
Salmo 33, verso 9. É culto de ensino, então vai marcando, anotando. Quem encontrar, encontrou aí, irmão Lucas? Está com o microfone? Isso, glória a Deus. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Amém? Porque falou e logo tudo se fez. É o poder da palavra. Tudo começa pela palavra. E eu tenho certeza, irmãos, abre um parêntese aqui, ou notinha de rodapé, como alguns dizem, que tudo também vai se finalizado pela palavra. Por quê, pastor? Porque nós sabemos que quando Jesus vier conosco, com a igreja, na sua segunda vinda, que ele vai chegar diante do anticristo, e a gente vai ficar pensando que é aquela batalha, né? E a Bíblia diz que com o sopro da sua boca, ele vai destruir o inimigo. Só que você sabia que quando você fala, está saindo ar? Está saindo ar. Alguns podem pensar que Jesus vai chegar e vai fazer assim, ó, e vai matar, vai morrer todo mundo, o anticristo, melhor dizendo. Mas quando você fala, sai ar. Então eu acredito que ele vai falar alguma coisa. Alguns podem interpretar como sopro, alguém pode interpretar como fala, porque quando eu falo também sai ar. Então, assim como foi lá no começo, haja luz e houve luz. Tenho certeza que quando chegar no final de tudo ele vai falar, não sei o que, mas vai falar. Algo ele vai falar e tudo vai se findar. A vitória será certa, em nome do Senhor Jesus. Este é o poder da palavra, o poder de criar. Criar. Como assim? Ele cria esperança para aquele que não tem. Você já percebeu que tem gente que vem para a igreja desanimado, sem esperança, desacreditado. Aí ele começa a ouvir a pregação da palavra, e conforme a palavra vai entrando dentro do coração dele, ele já sai diferente. Ela já sai diferente, já sai com esperança, já sai crendo, já sai com fé, porque essa é o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder de criar, ela cria. Nós vemos também em Efésios, algum irmão aí pode ler? Efésios 6,17. Efésios 6,17. Ela é um instrumento que o Espírito Santo usa para dissipar as trevas e fortalecer o crente no dia mau. Nosso irmão Wagner encontrou ali Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Então, todo cristão precisa estar revestido da espada do Espírito, com ela em suas mãos, a armadura de Deus, espada nas mãos, que é a palavra, é saber usá-la, ler a palavra, praticar a palavra, usar a palavra de Deus. Em nome de Jesus, irmãos, tem coisas que você não precisa esperar o profeta mandar. Você pode usar a palavra de Deus e dizer: Senhor, debaixo da tua palavra, em nome de Jesus, é debaixo da tua palavra que eu creio, é debaixo da tua palavra que eu acredito. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela cria, a palavra de Deus, ela é espada, a palavra de Deus, ela tem propósito. A palavra de Deus, ela tem propósitos e cumpre propósitos. Alguém pode ler o livro do profeta Isaías 55? Isaías 55, versículo de número 10 e 11. Isaías 55, versículo 10 e 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Amém, meus irmãos? Vamos ler mais uma vez? Que coisa tremenda. Todos juntos agora? Você que anotou aí? 1, 2, 3 e... Assim será a
Amém? Ou seja, todas as vezes que nós temos a oportunidade de falar a palavra de Deus, irmão, para alguém vai. Ela não erra endereço. Para alguém vai. Eu não concordo com um pregador que vem pregar e fala assim: ó, aqui não tem crente assim não, não é só na minha cidade. Você já viu alguém falar isso? Aqui não tem não. Tem sim, irmão, porque se a palavra está falando, é porque tem alguém. É porque ela está indo em direção a alguém. Você poderia até estar sentado e ouvindo às vezes o Senhor exortar através da palavra e fica pensando: ah, fulano tinha que estar aqui para ouvir. Se ele não está aqui é porque não era para ele hoje não. É para você que está ouvindo. A palavra não volta vazia, ela cumpre para aquilo que ela foi enviada. A palavra de Deus não erra, meus irmãos. Louvado seja Deus. Por isso, seja com poucas pessoas, seja com muitas pessoas, fale da palavra de Deus, porque ela não erra endereço. Você já percebeu? Os profetas, quando eles vão falar a respeito da palavra de Deus, você vai ver a seguinte palavra assim, ó: e veio a mim a palavra do Senhor. Você já leu isso? E veio a mim a palavra do Senhor. O que é isso? É que a palavra de Deus, ela não erra em endereço. Ela vai no lugar certo, na pessoa certa, na hora certa. Então a palavra de Deus, ela não erra. Não erra. E vai ter dias, irmãos, que você pode pregar para 100 pessoas, para 10 pessoas, para 3 pessoas, e às vezes você vai estar pregando para uma multidão, só que vai ser uma pessoa que vai ser impactada por aquilo. Esse é o poder da palavra de Deus, ela não erra endereço. Pastor, mas eu não estou vivendo isso agora. Então guarde no teu coração, porque quando você viver pelo processo, você vai lembrar dessa palavra. A palavra de Deus, ela não erra endereço. E quando nós começamos a estudar, a ler a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, com certeza isso causa um despertamento dentro de nós. Se não me falha a memória, eu acho que é o Augusto Cury, que ele se converteu estudando sobre Jesus. E quantas pessoas vão começar a estudar sobre Jesus, de uma forma até, a pessoa até, não, eu sou ateu, mas eu quero saber como que é. Aí vai lá, começa a estudar sobre Jesus. E onde está escrito sobre Jesus? Na Bíblia. Não tem outro lugar, é aqui. Aí ele começa a ler, começa a estudar, começa a ler. Quando vai ver, acaba se convertendo ao Senhor. Quantos se convertem? Você lembra daquele filme antigo, que era em fita VHS? Meu Deus, agora eu voltei no tempo. Que era 2 fitas VHS, 2, os 10 mandamentos. Quem já assistiu esse filme? Antigo. Eu me lembro que eu tinha em casa, o meu padrasto era filmador, o Hermes. E a gente tinha em casa uma fita VHS do filme Os 10 Mandamentos. Era 2 fitas, acho que era, se não me engano, acho que eram umas 4 horas de filme, não era? Era 4 horas de filme, Os 10 Mandamentos. E ele sempre, eu nunca esqueci que o Hermes sempre falava a mesma coisa. Você está vendo esse autor aí que fez Moisés? Eu falei, sim, o que tem? Ele se converteu a Jesus. Ele aceitou Jesus. Ele ficou fazendo tanto papel de Moisés que ele acabou se convertendo ao Senhor. Eu falei, que coisa tremenda, né? Isso eu guardei até hoje. Mas por quê? Porque quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a estudar a palavra de Deus, não tem como você não ser mexido pelo Espírito dessa palavra. Ela é viva, irmãos. Acredite você ou não, ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Alguém pode ler 2 Timóteo 2,15? Como é bom estudar. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra de Deus. Amém? Paulo está dizendo a Timóteo, olha, saiba manejar bem a palavra de Deus. Por isso que é bom nós estarmos lendo a palavra do Senhor. Tem gente, irmãos, tem gente que se os irmãozinhos lá que vem todo domingo de manhã, você lembra deles?
De 2 em 2, 3 em 3, tem aquele grupinho, bate na tua porta no domingo de manhã, sabe? Que fica falando que nós vamos ficar na terra, nós não vamos para o céu coisa nenhuma, sabe desses irmãozinhos? Tem crente que quando vê eles na porta, nem atende. Com medo de tomar uma surra de Bíblia deles, porque eles estudam. Eles pegam os textos deles lá que eles acreditam que vai ficar aqui na terra todo mundo, que não tem céu coisa nenhuma, e eles vão lá, guardado. Aí tem crente que quando vê na porta, minha mãe falou que não está não. Estou ocupado, não é assim, irmão? Tem gente que foge. Por quê? Porque fica com medo de tomar a surra de Bíblia deles. Da mesma forma, aqueles valentes, que dizem, não, pode entrar, vamos conversar um pouquinho. Aí você começa a conversar, a falar do arrebatamento, do céu, de Jesus. Aí eles falam assim, ó, vamos fazer um dia? Eu sei porque eu já fiz isso. Eles falam assim, ó, vamos fazer um negócio? Vamos marcar um dia para a gente se reunir e estudar? Quem já chamou, sabe que é assim. Você começa a falar, confrontar eles na palavra, aí eles falam assim, ó, vamos fazer um negócio? Vamos marcar um dia para a gente poder conversar e reunir, fazer um estudo? Eu falei, vamos, marque! Estamos esperando até hoje, irmão. Por isso, saiba manejar bem a palavra de Deus, porque senão você é levado. Paulo vai dizer que é importante, por isso é necessário às vezes sair as heresias no meio do seu povo, no meio do povo, por quê? Porque nesses momentos das heresias que surgem, é onde os verdadeiros se revelam, é onde aqueles que conhecem a palavra de Deus vai dizer assim, opa, isso não está na Bíblia não, isso é heresia, é contra a palavra do Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Nós temos que ter esse apetite de ler a palavra, de buscar a palavra. Mais alguém aí, ó, 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. Depois, outro irmão, por gentileza. 1 Pedro 2, versículo 2 e 3. Ok? Vamos lá? 2 Pedro 3,18. Quem encontrou, fica de pé. O nosso irmão vai estar levando o microfone para você aí. 2 Pedro, lá no finalzinho da sua Bíblia, sem briga, tá, gente? Um de cada vez. Isso. Vamos lá. 2 Pedro 3,18. A nossa irmã vai estar lendo. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Oh, glória. 1 Pedro 2 e 3, quem encontrou? 1 Pedro 2, versículo 2 e 3, fala do apetite, isso. Se é que já provaste que o Senhor é benigno e... Eita glória! Se é que já 1 Pedro 2, 2 e 3. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Amém? Então nós vamos falar aqui, esses textos que nós lemos, sobre o apetite de buscar, de ler, se dedicar à palavra de Deus. E também ele vai falar sobre o crescer na graça e no conhecimento. Cresce na graça e no conhecimento. Então, irmãos, infelizmente, nós vemos pessoas que têm 420 anos na igreja, só que ainda é bebezinho quando se fala das Sagradas Escrituras. Porque tem gente, acredite você ou não, tem gente que deixa a Bíblia aberta lá em casa e fica pensando que está tudo bem, fica trazendo aqueles costumes do catolicismo, deixa a Bíblia aberta lá que está bom. Ela aberta, irmão, não vai acontecer nada na sua vida, que ela possa estar aberta, mas que o teu coração esteja aberto para guardá-la no teu coração, praticar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, se dedicar a aprender mais.
O estudo das Escrituras enriquece a vida do cristão. Eu até anotei isso aqui que eu achei muito interessante. O autor da Bíblia é Deus. Seu real intérprete é o Espírito Santo. E o seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, só Jesus nos dá graça, nos ajude, que nos ajuda a poder, o seu Espírito nos ajuda a poder ler a palavra do Senhor, entender a palavra do Senhor, e o melhor, quando nós entendemos, compartilharmos o que nós entendemos. E isso é muito bom, compartilhar conhecimento, não vai ficar guardado apenas. Eu até brinco com alguns obreiros lá, eu tenho uns cadernos, eu tenho um fichário lá em casa, que ele vale milhões, irmãos, vale milhões, pastor, vende? Não vende, irmão, é praticamente a minha vida toda anotando ali, tem muita coisa, esse caderno aqui é novinho, ó. Mas tem outro lá em casa lá, que eu fico olhando assim, mas meu Deus, quanta coisa que a gente vai anotando e aprendendo na palavra de Deus. Estudar a Bíblia é muito bom, é maravilhoso, é bom demais ler a palavra de Deus. E quanto mais você lê, quanto mais você vai estudando, quanto mais você vai aprendendo, o Espírito Santo vai se aproximando mais e vai te ajudando mais, vai te revelando, vai te dando entendimento de coisas. Eu até estava conversando com a minha esposa ali esses dias. Todas as mensagens que eu já preguei, ela, a maioria das vezes ela está sempre. E aí nós sempre chegamos à mesma conclusão: nunca é igual. Você pode pregar a mesma mensagem várias vezes, mas nunca sai igualzinho. O esqueleto da mensagem pode ter aquela estrutura, mas nunca sai igual, porque às vezes Deus começa a puxar para um lado, Deus começa a puxar para o outro, um assunto vai aqui, outro ali. Essa é a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, é maravilhosa. Como é bom estudar a palavra de Deus, como é bom. E nós vamos observar, a palavra de Deus, ela é base para o avivamento. Todo avivamento começa com a palavra de Deus. No tempo do rei Josias, Esdras, Neemias começaram motivados pela leitura bíblica das Escrituras, da palavra de Deus. Como é bom! O nosso ministério tem um projeto de leitura, não tem? Como é bom, irmãos, ver irmãos que gostam de ler, se dedicar. Pastor, mas eu não sei ler. Tem audiobook, coloque lá, vai ouvindo, vai guardando. Quantos testemunhos eu já ouvi na igreja? Pastor, eu não sei ler, mas eu aprendi a ler. Não sabia ler, mas eu aprendi. Como? Lendo a Bíblia. Quantos testemunhos, irmãos? Aleluia, Jesus. Quantos testemunhos? Eu tô ensinando algo para a Valentina. Estou ensinando ela a decorar os salmos. E eu fico lá pegando no pé dela. Salmo primeiro, e vai. Ela, pai, mas vai, vamos lá. O que está escrito? Bem-aventurado o homem que não anda. Isso, vamos lendo, vamos aprendendo. É melhor pegar agora de pequenininha, já vai colocando, injetando. Irmão, você sabia que um judeu, quando você vai estudar a cultura deles, eles com 12 anos, eles já tinham que saber de cor a Torá. O que é a Torá? É o Pentateuco que nós conhecemos, de Gênesis a Deuteronômio, certo? Imagine só, você já viu quanta coisa tem ali, irmão? E um menininho, uma criança, tinha que aprender de cor. Por quê? Porque começava já desde pequenininho. Quando o texto diz assim, ó, Senhor, a tua palavra na minha boca é doce como mel. Por quê? Os antigos dizem que eles escreviam no papel para a criança e ficavam ensinando a criança a ler. E ele ficava lendo. Aí para melhorar, assim, ó, guarda isso. Aí molhava no mel assim, dava para a criança comer. Comia com mel. Por isso que ele fala assim, a tua palavra na minha boca é doce como mel. Porque desde pequenininho já vai aprendendo. Temos que fazer isso com os nossos filhos. Pastor, eu não tive a oportunidade. Se você não teve oportunidade com os seus filhos, aproveita com os netos. Porque vó é para isso. Vó às vezes bagunça tudo. Mas nisso aí aproveita. Ensina. Como vamos começar? Isso serve para mim, que eu estou nessa fase, eu estou nesse momento. Então eu estou falando o que eu estou procurando fazer.
Eu fico ali, já que ela já está começando naquela fase da leitura, eu fico assim, vamos ler agora a Bíblia aqui, fica mais fácil você aprender. Aí fica lendo, vê um Salmo 1, Salmo 23, Salmo 91, vai aprendendo, vai lendo. 1 hora, irmão, ela vai começar a decorar já, vai ficar guardado no coração dela. Ela vai estar velhinha, se Jesus não voltar, eu já vou estar na eternidade, se Jesus não voltar, né? E ela vai estar lá, não, eu aprendi com meu pai desde pequeno fazer o Salmo 1. Como é bom estudar a Bíblia Sagrada. Como é bom meditar na palavra de Deus. Como é bom estudar a palavra do Senhor. Nós vamos observar, irmãos, que quando a igreja ela foi dispersa, isso nós aprendemos aqui. Quando a igreja foi dispersa, a igreja ela começa a anunciar a palavra, ela começa a anunciar a Cristo. Ela começa a anunciar as profecias que falavam a respeito de Jesus. E isso nós aprendemos aqui já nas sextas-feiras passadas. O avivamento que chegou em Éfeso, ele foi uma manifestação tão grande do poder de Deus, que ele começou a se expandir em toda a Ásia Menor do seu tempo ali. Alguém pode ler, por gentileza? Atos 19, 20. Depois outro irmão, por gentileza, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 5 ao 10. Ok? 2 irmãos aí, por gentileza, 2 irmãs. Atos 19, 20. Atos 19, 20. Depois, 1 Tessalonicenses 1, 5 ao 10. Quem encontrou Atos 19, 20? É bem pequenininho. Cadê nosso irmão aqui? Ó? Atos 19, 20. O outro irmão que encontrar 1 Tessalonicenses 1, 5 ao 10. Já deixa num gatilho aí em nome de Jesus. Atos 19, 20. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém? Então, onde a palavra de Deus cresce, há avivamento, a expansão do evangelho. Você pode dizer amém por isso? Amém. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 5 ao 10. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavra, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vos foste feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciaram de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperais dos céus ao seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Aleluia. Amém, irmãos? Então, tudo começa pela palavra de Deus. Irmãos, o desinteresse pela Bíblia nos afasta de vivermos um verdadeiro avivamento. Guarde isso no seu coração. O desinteresse da Bíblia, ou pela Bíblia, ele nos afasta do verdadeiro avivamento. Eu tive um professor que ele dizia o seguinte: se a sua Bíblia estiver nova, a sua vida espiritual deve estar velhinha. Mas se a sua Bíblia estiver velha, a sua vida vai estar novinha. Por que ele falava isso, irmão? Porque tem gente que quanto mais você estuda, quanto mais você lê, as folhas começam a ficar meio marcadas, pega a orelha. Um irmão lá na Ilha Bela, ele pegou minha Bíblia e falou: pastor, sua Bíblia está velhinha, deixa eu dar um trato nela. Eu falei: tá bom. Aí ele levou para São Paulo. Aí ficou coisa mais bonitinha, mas conforme você vai usando, já fica com a marca aqui, ó. Já começa a sair algumas coisinhas, já vai, e começa a sair daqui.
Sabe por quê? Porque você vai usando bastante. Aí tem irmão que está com aquela Bíblia novinha, há 3 anos, novinha. Aí tu pensa, mas meu Deus, não tem... Se está novinha assim, o irmão não deve nem ler direitinho. Aí eu fico vendo, ó. Ô pastor, acabou o culto e está lá a bichinha. Passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias. 7 dias depois, no outro domingo, está no mesmo lugar a bichinha. Nem se preocupou de correr atrás. Agora esquece isso aqui, ó. Esquecer o celular, vai ficar ligando para o irmão Josué. Irmão Josué, me acorde, abre a igreja para mim. Desse jeitinho. Por isso, irmãos, se interesse em ler a Bíblia. Se interessa em buscar a palavra de Deus. Em Neemias, nós vamos observar que o povo está todos unidos. Todos em um mesmo pedido. Estão todos em um mesmo sentimento. Unânimes. Diante da palavra de Deus. Por causa disso, começa a haver um mover espiritual no meio do seu povo. Por isso, meus amados irmãos, vamos procurar amar a Bíblia Sagrada, ler a Bíblia Sagrada, meditar na Bíblia Sagrada, e mais do que ler, praticar aquilo que você lê. Porque se você está vindo aqui toda sexta-feira, escola dominical, e não procura colocar em prática a palavra de Deus, você está perdendo tempo. Vamos procurar colocar em prática a palavra de Deus. Amém? Amém? Como de costume, vamos ficar de joelhos? Vamos orar um pouquinho? Falar com Jesus? E pedir para Ele, Senhor, vivifica-nos pela Tua palavra. Ajuda-nos, renova a nossa vida. Fortalece-nos. Em nome do Senhor Jesus. Aos irmãos que estão conosco, nos acompanhando pela internet, que Deus em Cristo Jesus os abençoe. Em nome de Jesus.